tarde a todos. Antes de mais, dou as boas-vindas a este último webinar de transformação digital na saúde e dou as boas-vindas a todos os que nos acompanham pela plataforma da APA e também via Facebook. O meu nome é Teresa Magalhães e vou acompanhar-vos neste webinar de hoje. Este é um webinar com uma parceria, uma organização de parceria com a APA e a SPMS, e dou as boas-vindas ao Dr. Domingos Pereira, vogal da SPMS, que fará a moderação deste webinar na segunda parte. O webinar de hoje é sobre modelos de maturidade na adoção de sistemas de informação nas instituições de saúde e, em particular, sobre o modelo da Healthcare Information and Management Systems Society, mais conhecida por IMSS. Para nos vir falar sobre este tema, convidámos o professor Luís Vaz Henriques, Chief Information Officer da Luzia da Saúde, agradecendo desde já ter aceito em partilhar essa valiosa experiência na implementação da IMSS, sendo até ao momento a única instituição em Portugal a conseguir o nível mais elevado deste modelo, o nível 7, no Hospital de Cascais. Antes de lhe passar a palavra, lanço para os nossos participantes uma pergunta, cujos resultados das vossas respostas servirão de apoio à discussão na segunda parte deste webinar. A pergunta encontra-se no endereço www.menti.com e podem aceder com o código 1826836. E a pergunta é: de que forma pode o modelo MRAM-IMSS impactar o desempenho hospitalar? Com as seguintes opções: A, desconheço o IMSS, B, desconheço o MRAM. Para quem não sabe, o MRAM é o Electronic Medical Record Adoption Model do IMSS. C, é um símbolo de qualidade e mais tecnologia. E D, reduz o risco clínico no alinhamento estratégico das tecnologias de informação e sistemas de informação. Portanto, podem aceder pelo www.menti.com, código 1826836. De referir também que poderão colocar ao longo desta sessão questões no Q&A, que depois serão geridas por nós, em particular pelo Dr. Domingos Pereira na segunda parte. Iremos começar com a apresentação do professor Luís Vaz Henriques e depois a moderação então pelo Dr. Domingos Pereira. Referi que o professor Luís Vaz Henriques é engenheiro de computação e nos seus mais de 30 anos de experiência desempenhou várias funções em diversas indústrias, doutorou-se no ISEG, onde leciona planeamento estratégico para sistemas de informação. Deixo-vos agora, durante estes próximos 20, 25 minutos, meia hora com o professor, e já voltamos então com o Dr. Domingos Pereira. Obrigada. Muito bem, boa tarde a todos. Gostava de começar, não sei se estão já a ver o meu screen. Gostava de começar por agradecer à APA e à SPMS o convite e a possibilidade que me dão de partilhar com todos vocês e ao Grupo Lusíadas esta experiência. Faz parte da nossa missão também contribuir para a melhoria do Serviço de Saúde em Portugal e espero que esta apresentação possa, tal como no grupo, nas várias unidades, nos ajudou a melhorar e a reduzir alguns riscos clínicos, também ajuda a algumas das unidades pelo nosso país. Eu vou então começar a minha apresentação. Diga. Ainda não vimos a sua partilha de tela. Não? Não? Agora sim. Muito bem. Caring. This is the main word which guides Lusíadas Saúde's work and what
drives those who believe there to be a difference between being able to treat patients and possessing the knowledge, technology, and calling to care for patients. As a result of this drive and an intensified focus on safety and quality, Luzia de Saúde has become the first private Portuguese group with hospitals accredited by the Joint Commission International, as well as the first to be distinguished with the HIMSS certification, which assesses the integration of technology to the benefit of patients. With a network of services across Portugal, Luzia de Saúde has 4 strategic pillars: clinical excellence, best care experience for our patients, human capital development, efficiency, and sustainability. Our core commitment is represented in our mission to help people live healthier lives and to help make the health system work better for everyone. Lusíadas, caring is in our nature. Muito bem, eu vou então ao longo dos próximos cerca de 25 minutos tentar apresentar 5 tópicos, para depois deixar aqui algum espaço para questões e respostas, e vou passar muito rapidamente só para enquadrar quem é o Grupo Lusíadas, falar do HIMSS e do EMRHAM, para todos ficarmos aqui claros e esclarecer algumas questões sobre qual é o papel do HIMSS, falar então de como é que Cascais chegou ao fim de 3 anos e o que é que contribuiu para este símbolo do Stay Set, dar-vos alguns exemplos práticos e pragmáticos de tecnologias e de negócio da parte clínica também, do que é que se conseguiu alcançar e, por último, partilhar com vocês, sem qualquer tipo de descondenada, não só algum retorno de investimento e os investimentos que fizemos, como alguns fatores críticos de sucesso. Portanto, o Grupo Lusíadas está dentro, ou é tido pelo Grupo United Health, que é o maior grupo de saúde do mundo, presente em muitos países com uma dimensão muito grande. Tem uma missão clara, que é ajudar as pessoas não só a viver vidas melhores, mas também contribuir para que o sistema como um todo melhore. Portanto, não é uma perspectiva, muitas vezes há esta dicotomia entre o público e o privado. Portanto, a nossa presença nos mercados é muito importante. Em Portugal, o Grupo Lusíadas está presente com 6 hospitais, 6 clínicas, gerimos cerca de 700 camas, com cerca de 30 blocos de cirúrgicos. O Grupo Lusíadas cresceu, como sabem, dentro do Grupo Caixa Geral de Depósitos em 98, na altura como HPP, e ao longo destes últimos anos evoluímos até chamarmos, com a mudança de nome pelo meio, com algumas aquisições, até chegarmos onde estamos hoje com estas 12 unidades de saúde. Nós estamos focados em a nossa proposta de valor em 4 grandes pilares. Sem dúvida que o principal é a qualidade e a segurança dos nossos doentes. Não só, e aí seguimos, e depois vou falar nisso mais à frente, as acreditações JCI, todos os parâmetros que temos, os vários prémios que temos ganho também ao longo dos últimos anos da IASSIST, por aí fora, demonstram que estamos muito empenhados no grupo em atingir esta excelência clínica. Experiência do paciente, procuramos também estar baseados em tudo o que tem a ver com experiências na comunidade e sem dúvida que a tecnologia e os analíticos são uma das peças fundamentais e vamos falar nisso também quando falarmos do HIMSS. Relativamente ao HIMSS, ao EMRHAM, para todos ficarmos aqui cientes e para quem não entende o que é o HIMSS e o que é este modelo do EMRHAM, o HIMSS é uma organização global que existe e o objeto não é ser rentável, portanto, e tem uma missão de ajudar ou melhorar o impacto que as tecnologias têm na melhoria da prestação de cuidados. O HIMSS, eu diria que a nível global é a maior organização definindo standards, muitas vezes falamos em questões de interoperabilidade, em questões de termos nomenclaturas únicas e o HIMSS tem conseguido, a nível mundial, trazer isso para cima da mesa. Dentro do HIMSS, dentro desta organização, o HIMSS tem definido vários modelos de maturidade. O que é um modelo de maturidade? O modelo de maturidade o que define é qual é que é o caminho que nós temos que definir para alcançar um nível de excelência. Tendo vários modelos de maturidade, o EMRHAM, ou seja, o modelo associado à adoção de processo clínico eletrónico é o mais conhecido. Os modelos de maturidade, como em qualquer área, vão evoluindo ao longo do tempo. O modelo de maturidade HIMSS-EMRHAM evoluiu nos últimos 5, 6, 7 anos 2, 3 vezes. Portanto, cada vez
que a tecnologia vai evoluindo e cada vez que os hospitais vão implementando e adotando tecnologias, digamos que os requisitos necessários para atingir estes níveis de maturidade superiores vão também melhorando, vão também sendo cada vez mais exigentes. Só para vos dar mais um outro exemplo, por exemplo, a nível das infraestruturas, temos o Inferram, um dos temas muitas vezes debatidos nos hospitais é onde é que investimos primeiro, vamos pôr segurança, vamos pôr redundância. Temos também o outro importante que eu gosto de destacar, vou destacar mais dois, que é o AMAM, a nível dos analíticos, cada vez mais as nossas organizações do ponto de vista clínico, sistemas de suporte à decisão e do ponto de vista de suporte à decisão das lideranças dos administradores hospitalares, precisam de sistemas analíticos e o AMAM define qual é que é esse caminho, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também de dashboards. Eu vou dar alguns exemplos. E destacava por último o DIAM a nível das áreas de imagiologia, e sabendo nós que, por exemplo, um dos requisitos do RIMS para termos PACS era nível 6 e agora passou para o nível 1. Isto é só um dos exemplos de melhorias. Eu vou avançar porque o tempo não é muito, mas digamos que o RIMS, eu não vou estar aqui a explicar muito, a informação está disponível no site do RIMS, está presente em praticamente todos os países evoluídos e há inclusive alguns países como o Reino Unido, o NHS, ou digamos que o Ministério da Saúde determinou quase que o caminho a seguir do ponto de vista de planeamento estratégico de sistemas é a adoção destes modelos de maturidade. Quando pensamos a nível de valor, eu também depois vou falar em 2 ou 3 case studies de caso de Cascais, mas está já comprovado, aliás, um dos requisitos para ser Stage 7 é preciso comprovar não só que a adoção da tecnologia teve impacto ou teve redução de custos, mas também teve impacto a nível de, que é isso mais relevante para os auditores do RIMS, teve impacto em indicadores clínicos, ou seja, redução de risco clínico, exemplo, redução do número de quedas, redução do número de erros na administração de fármacos, etc. Relativamente ao processo de assessment, como é que isto funciona? Depois de nós termos, há um conjunto de checklists, há um conjunto de requisitos para atingir estes stages, e digamos que até ao nível 6, basicamente, nós podemos nos candidatar e é dado esse nível por um conjunto de checklists ou de critérios que é preciso atingir. O 6 e o 7 já requerem visita e digamos que do 6 para o 7, como eu também vou explicar, o nível de complexidade aumenta. Todos eles, os vários modelos, começam a ter coisas em comum. Por exemplo, só para vos dar exemplo, atualmente, para se isto ainda não está, o RIMS ainda não pôs isto como obrigação, mas acredito que em breve, para se atingir o Stage 7, o MRAM, tem que se atingir o Stage 6, por exemplo, do DIAM e do Inferram, ou seja, à medida que a tecnologia cada vez é mais complexa, nós não conseguimos ter um modelo que diga para este hospital está no nível 7, tem que cumprir 5.000 requisitos. Então, eu acredito que o RIMS em breve vai dizer tem que cumprir, o stage tem que ser pelo menos Stage 6 em infraestrutura, Stage 6 em analíticos, para conseguir Stage 7 em MRAM. Relativamente ao MRAM, vamos focar agora neste modelo, são 7 stages. Em 2018 o MRAM mudou e digamos que eu vou passar muito rapidamente o que é cada um dos stages para só termos uma ideia, não temos muito tempo, eu não vou conseguir estar aqui a esmiuçar cada um dos stages, mas para terem ideia, o stage 1 quer dizer que o hospital tem que ter um RIS, um CIS, um LIS e tem que ter sistema farmacêutico. O stage 2 tem que ter todo um processo clínico integrado e único e tem que ter praticamente mais de 95% dos laboratórios de resultado de cardiologia em relatórios, portanto tem que ter informação em base de dados. O stage 3, toda a parte de informação clínica e todo o que é a documentação, nomeadamente outputs de equipamentos, tem que estar digitalizado. No stage 4, todas o order entry ou todos os pedidos médicos têm que estar mais de 50%, têm que estar também registados.
temos que ter já um modelo, em 2018, isto não existia no modelo anterior, temos que ter já uma arquitetura de business continuity de segurança, também vou dar aqui algumas sugestões, ideias de como é que isto pode ser feito. O Stage 5, digamos que já há aqui acesso à informação e mobilidade e toda a parte do track e toda a informação, nomeadamente no departamento das urgências ou departamento de emergência, tem que estar também registado em sistema. No Stage 6 temos toda a questão dos closed loops, toda a parte desde a etiquetagem dos fármacos na farmácia, a administração à beira-leito e garantindo os 5 certos, portanto o medicamento certo, para o doente certo, na altura certa, e também closed loops para a administração de sangue, para a administração do leite humano. O Stage 7, sem dúvida que é o stage mais complexo e não há, digamos, é o chamado que eu vou explicar, que isso será sempre missão impossível, mas é o chamado hospital sem papel. E temos que ter praticamente medidas de tudo. Qual é a total de documentação, a qualidade da informação, por exemplo, é um dos tópicos que o auditor vem ver, inclusive do ponto de vista de governance tem que existir um departamento de qualidade dos registros clínicos, para termos ideia onde é que chega a complexidade da auditoria, e depois temos que aprovar, como eu explicava no início, temos de ter um conjunto de case studies que não são tecnológicos, são clínicos, daí a envolvência e a importância do governance para atingir este nível de estágio. Temos de ter case studies clínicos onde se demonstra que nós identificamos um problema, não é? Conseguimos medir este problema com tecnologia, arranjámos uma solução com tecnologia e tivemos resultados. Eu vou-vos partilhar 3 case studies que apresentámos em Cascais para entendermos o que é. Temos também aqui que apresentar uma componente de interoperabilidade. Portanto, Cascais, como sabem, sendo a PPP, está integrada no SNS e tem o tipo de integrações. Temos de ter também integrações ao nosso processo clínico com equipamentos non-image, ou seja, como nós sabemos, nas nossas unidades nós temos o PACS ou os VNAs, mas um dos requisitos é termos equipamentos já de sinais vitais contínuos, portanto os cuidados intensivos de Cascais estão integrados com o processo clínico, com alertas para o processo clínico. E temos que ter do ponto de vista de governance, disaster recovery e de IT security, temos que ter aqui regras muito, muito fortes. Falando aqui de Cascais e fazendo aqui uma passagem rápida do que é que foi digamos, o circuito ou a história em Cascais. Portanto, Cascais é um hospital que foi construído de raiz, portanto é um hospital que teve já esta vantagem de a transformação digital ter sido feita praticamente até 2017, 2018, tudo em Cascais era digital, o que facilitou muito a adoção, porque há muitos hospitais pelo país, como sabemos que ainda há muitos processos em papel, há muita informação que não está integrada, não há plataformas de interoperabilidade, e depois pelo facto de estar dentro do Grupo de Lusíadas, toda a transformação que fizemos também nos hospitais privados, acabou também por o Hospital de Cascais, estando dentro do Grupo de Lusíadas, como é óbvio, também apanhou toda esta transformação digital. Portanto, Cascais teve também, ao longo dos últimos anos, um conjunto de certificações que também facilitaram muito. Falo, por exemplo, ali da GS1. A GS1, para quem não conhece, é o standard para o código de barras, é um código de barras evoluído, portanto Cascais ganhou este prémio de primeira adoção de GS1, e depois tivemos aqui não só outras ISOs que nos ajudaram a atingir esta facilidade. Quando nós chegámos em 2016 ao Stage 6 foi quase nós não procurámos o RIMS, também quero deixar isto aqui claro, o RIMS foi quase uma consequência do trabalho. Nós, o Stage 6, quase que nós, quando soubemos ou descobrimos que tínhamos o Stage 6, foi quase uma conclusão do trabalho que estávamos a fazer e não andávamos à procura do Stage 6. Quando nós começámos a perceber melhor o que era o RIMS, o MRAM e as vantagens, temos um plano estratégico, e quando percebemos as grandes vantagens, não só que tínhamos para o IT trazer a parte clínica para a tecnologia, mas também as vantagens de trabalharmos todos em equipa. Nós sabemos, e eu pondo aqui o chapéu de responsável de tecnologia, muitas vezes existe uma barreira, às vezes até de linguagem, entre os informáticos
não só a administração de topo, e depois a parte clínica de enfermagem. Digamos que esta passagem do Stage 6 para o Stage 7 é por mesmo que esta dificuldade, porque realmente o salto é grande. Quando vamos de um Stage 6 para um Stage 7, e nós conseguimos, ao longo de 2017, chegar ao Stage 7, conseguimos depois também chegar ao Stage 6 em Lisboa e no Porto. Então, o que é que nós fizemos? Portanto, nós basicamente o Stage 7 fizemos o kick-off fim de 2016 do Stage 6 do projeto e tivemos a auditoria final em 2017. Posso dizer que isto foi muito árduo, tivemos muitas alterações, não só a nível de processos, mas a nível também de esforço. Portanto, estamos a falar, nós acabámos por brincar aqui um bocadinho com o número 7, foi um objetivo que definimos em 2017, estamos a falar, isto ainda foi pelo referencial antes de 2018, estávamos a falar de 117 requisitos, envolvendo 7 equipas, portanto isto mexeu mesmo com o hospital todo. 3 pontos importantes para se avançar para uma coisa destas. Efetivamente é preciso dinheiro, portanto, o dinheiro necessário para um Stage 7 é muito mais do que para um Stage 6. Provavelmente não estamos a dizer, estamos a falar em reinvestir, provavelmente já há dinheiro. Muitas vezes nós, quando falamos em planeamento estratégico, será que estamos a pôr o dinheiro certo no sítio certo? Será que o benefício que retiramos deste investimento é maior do que fazemos naquele? Portanto, e digamos que o MRAM ajuda-nos, estes modelos de maturidade, também a fazer este alinhamento estratégico. Depois temos o Clinical Engagement, ou seja, se os médicos não terem envolvidos disto, a auditoria do Stage 6, eu lembro que havia, como os auditores do RIMS costumam dizer, 2 ou 3 batas brancas dentro da sala, e havia para aí 20 índios que são os informáticos. No Stage 7, isto inverteu, havia 90 batas brancas e 1 ou 2 informáticos, para perceberem que sem clínico, sem médico, sem enfermeiros, isto não funciona. E depois a leadership, ou seja, apoio da gestão de topo. Um dos sucessos do Stage 7 em Lisboa, na altura o nosso presidente, o Dr. Vasco, era presidente do Hospital de Cascais e ele empenhou-se pessoalmente neste projeto. Portanto, isto foi volto a dizer, é muito importante, apoio da gestão de topo, envolvimento da gestão de topo, envolvimento dos médicos, envolvimento das pessoas no projeto. Eu pus aqui só a agenda do que foi o dia da apresentação, além da visita, o que é que os auditores veem, querem ir ao terreno falar com os médicos, não é? Mas sem dúvida que temos que apresentar o hospital, temos que falar de como é que o sistema é usado e quais é que são os indicadores por trás do sistema, como é que funciona toda a parte dos closed loops, como é que funciona a parte da interoperabilidade e quais é que são os pontos de falha, como é que usamos os sistemas para suportar a decisão e antecipar riscos. Por exemplo, nós falamos num tema que é os quase falhanços, não é? Nós não falamos em falhanços. O que é que fizemos para antecipar a falha? E depois toda a parte de Business Continuity, Disaster Recovery, IT Security, que eu falarei um bocadinho mais à frente. Partilho com vocês também ali em cima a arquitetura, para perceberem que isto é fundamental. Temos uma arquitetura integrada, onde há fluxo e sabemos exatamente, do ponto de vista da tecnologia, quais é que são os potenciais pontos de falha para termos redundância a estas falhas. Rapidamente, exemplo, atingir o topo de paperless hospital, como eu dizia, não quer dizer que não haja papel no hospital. O que nós temos de ter é processos que digam papel crítico em menos de X horas tem que estar digitalizado. Isto é o que significa um hospital sem papel, porque não há hospitais sem papel. Depois estamos a falar também aqui, partilhando com vocês, o que é isto de medir os dados. Quantas prescrições, quantas mensagens de HL7, qual é a percentagem de exames prescritos, qual é a percentagem em closed loop de sangue administrado. Portanto, são apenas alguns exemplos para terem ideia da quantidade de coisas que temos que medir e temos que ter a certeza, porque o que o RIMS procura é que isto esteja embebido nos processos do dia-a-dia, não é? Não é uma coisa que nós preparamos para um mês, estamos a falar aqui de um projeto de 3, 4 anos para atingir um Stage 7. Todo o processo clínico e o processo de enfermagem tem que estar estruturado, portanto nós tendemos a acabar sempre com os campos, aqueles campos MEM de texto que nós não conseguimos tirar estatísticas, e os closed loops foram essenciais, como eu vou falar um bocadinho mais à frente. Relativamente aos sistemas de suporte à decisão, e aqui também o que os auditores procuram, não basta termos registros de dados, como é que o sistema ajuda os médicos a antecipar risco e lhes dá alertas. Estamos a falar de coisas como
relações, duas prescrições, será que o médico pode prescrever aquelas duas drogas? Claro que sim. Nós temos o que nós chamamos os break the glass, ou seja, o médico mesmo assim pode dizer mesmo assim o que é prescrever, mas o sistema está a alertar, cuidado que há aqui duas drogas, ou esta droga com esta comida não pode ser prescrita, por aí fora. E depois coisas como na área de imunologia, implementámos os fast tracks para ajudarem e temos case studies em cima disto, onde provámos claramente que temos caminhos mais rápidos para algum tipo de doente entrar pela urgência, conseguimos diminuir não só a taxa de infecção, como provavelmente somos mais rápidos a atender aquele doente. Relativamente à integração de equipamentos, isto foi à data, portanto estamos a falar em 2017, atualmente estamos um bocadinho mais à frente, mas tínhamos 19 camas de ICU e 5 camas de cuidados neonatais integrados no processo clínico. Todo o nosso hospital, como muitos hospitais, seguiram e alinhámos com o DIEM para o PACS. Atualmente dentro do grupo posso partilhar também, já evoluímos de PACS para VNA, e a ideia é nós não temos um repositório apenas para DICOM, para imagens, temos um repositório para toda a informação digital do cliente. É aí que estamos a trabalhar neste momento. Relativamente à parte de governance, isto é essencial, é termos nomeado um Chief Medical Information Office, um Chief Nurse Information Office, e cada hospital, eu sou o CIO do grupo, cada hospital tem um CIO. E estas figuras ajudaram-nos aqui. Portanto, isto é trazer um médico e um enfermeiro para dentro dos sistemas. Temos pessoas a trabalhar connosco a tempo inteiro, percebem a nossa linguagem, definem-nos as prioridades em conjunto. Reparem, numa lógica periódica, conseguimos e damos feedback. Portanto, o Chief Medical Information Office dará, reportando, digamos, ao Chief Medical Office, como é óbvio, é um médico, deverá sempre um médico, um internista ou medicina interna, porque toca as áreas todas, ou anestesista, portanto, um médico conhece o hospital para facilitar a comunicação para ambos os lados e que tenha algum empowerment para poder definir prioridades. Relativamente ao disaster recovery, é fundamental que nós cada vez mais, ainda hoje de manhã numa sessão de segurança, todos os nossos hospitais, todas as nossas unidades vão ser atacadas. E o tema não tem a ver como é que nos defendemos melhor ou pior, tem a ver como é que somos mais ou menos rápidos a recuperar perante uma falha. O RIMS exige vários níveis de recuperação. E nós temos, por exemplo, em Cascais, vários níveis quando falha o sistema. Níveis mais complexos, portanto, que vão desde note data center, termos em modo read-only toda a parte do processo clínico, temos PDFs que podem ser gerados para computadores de piso, onde estão o resumo necessário caso em falha de sistema, mas digamos que nós, do ponto de vista de DR e do ponto de vista de segurança, introduzimos uma data de necessidades. Reparem, o Business Continuity, que não é Disaster Recovery, exige muito treino. Portanto, estamos a falar, foram centenas de horas de formação aos médicos, aos enfermeiros, testes de planos de contingência, e conseguimos chegar a números também muito interessantes de availability, ou disponibilidade de sistemas. Nós muitas vezes não medimos qual é a disponibilidade de sistemas que damos aos nossos utilizadores finais. Isto leva-nos a outro caso, que é planear os downtimes. Portanto, além de termos de ter o sistema rápido, temos de ter o sistema disponível. E redundância, tenho ali vários desenhos em baixo, onde demonstra que nós tivemos quase que duplicar a infraestrutura de LAN, infraestruturas de data center, para garantir, perante uma falha, conseguimos levantar no outro site rapidamente toda a infraestrutura. Do ponto de vista de sistemas analíticos, nós introduzimos o conceito de Real-Time Analytics. Isto também é muito fácil. Nós, nas nossas unidades, para produzirmos analíticos, temos os chamados ETLs. Extraímos a informação e durante a noite disponibilizamos a informação para quem tiver necessidade dela, sejam os clínicos, sejam a gestão de todo. Nós aqui o que fazemos é, à medida que as bases de dados são escritas, separamos logo os log files e em tempo real temos analíticos. O que é que isto nos permitiu? Ter centenas de dashboards. Vou-vos mostrar numa fotografia que tenho as televisões dispersas pelo hospital. Quem já visitou o hospital de Cascais pôde constatar esse facto, de Cascais ou de Lisboa ou outros dos nossos hospitais. E o que nós fazemos é, nós tivemos que criar uma arquitetura de dashboards. Nós temos dashboards para a área financeira, para a área clínica, portanto temos uma data de informação, porque sem dúvida daí ser RIMS Analytics. Se nós não conseguimos medir o que se passa,
não conseguimos alertar e não conseguimos evoluir. Relativamente, eu terei aqui mais 2 minutos, 3 minutos máximo, e vou utilizar estes 2 minutos para vos mostrar aqui 3 ou 4 slides que me parecem relevantes. Um que é os tais dashboards, portanto nós disponibilizamos um conjunto de dashboards para a farmácia, para a gestão de topo, para a urgência, um conjunto de indicadores relevantes para a tomada de decisão em tempo real. Temos dashboards para o close loop do sangue, para o close loop do leite materno, e isto é um exemplo do que é um case study e a importância do case study. Um case study é, primeiro temos de ter um desafio, temos que criar uma equipa no hospital de pessoas de clínicas, de enfermagem e tecnologia, medir o problema, encontrar uma solução tecnológica, medir os resultados e concluir as conclusões necessárias. Nós apresentámos cerca de 7 case studies, selecionei estes 3 para vos falar rapidamente. Eu não sou clínico, peço desculpa, mas o que se pode ver é que, quer no caso da fratura do fémur, quer no caso da melhoria dos registros, quer no caso, e eu vou só falar aqui 1 minuto do iCare Project, em que reparem no gráfico inferior, nós conseguimos, pelo facto de termos os chamados carrinhos e fazer os close loops, conseguimos poupar cerca de 2 horas na mudança de turnos enfermeiros. Como sabem, a maior parte das mudanças de turno são em back-office e a partir de 2017 em Cascais, todas as mudanças de turno são feitas junto ao cliente, sem papel, e o enfermeiro passa de turno com um carrinho ao pé do doente. Vou passar-vos aqui um vídeo rápido só para quem não está a par do que é o close loop e como é que os close loops funcionam. São 30 segundos. Identify the patient and access the patient electronic prescription. Second step, scan each medication to be administered. Third step, confirm the administration on the handheld device. PharmaTrack automatically compares each drug and immediately alerts the nurse if the medication is not correct, if there is an overdosage, or even when lot number is invalid or expiration date has been reached. With this process, PharmaTrack ensures the 5 rights in medication administration: right patient, right medication, right dosage, right time, right route. Portanto, os últimos 2 slides que eu tinha para partilhar com vocês têm a ver com os investimentos que foram feitos para o Stage 6 e Stage 7. Não olhem para os números, mas olhem só para a relação de crescimento que tivemos de um projeto para o outro. Estamos a falar de investimentos em licenças de software, em hardwares, nomeadamente os computer on wheels utilizados nos pisos de internamento. Reparem que do ponto de vista financeiro, trago mais isto para explicar, isto são projetos que se pagam diretamente, só nos near misses, na melhoria dos case mixes e na redução dos consumos ou de todos os desperdícios de medicamentos, este projeto pagou-se. Se falarmos a nível de Stage 7, e como é óbvio, não estamos aqui a imputar as horas dos enfermeiros, horas dos médicos e outro tipo de investimentos que tínhamos feito, mas reparem que para um investimento de $500 000, onde estamos a falar de equipamento, licenças, toda a parte de retorno, de ganho, de poupança, porque isto vai nos obrigar a fazer reengenharia de processos, otimização de processos e muitas vezes corrermos atrás deste projeto, definimos a nós mesmos objetivos, faz com que conseguimos atingir realmente estes retornos. O meu último slide, e lições aprendidas, e depois passamos então aqui para algumas dúvidas ou questões. Sem dúvida, ponto 1, alinhamento entre a estratégia de negócio, gestão de topo, projeto clínico e sistemas de informação, muito importante. Ponto 2, engagement de todos e comunicação. É extremamente importante comunicarmos. O nosso sistema core em Cascais é Glint, todos nós sabemos as vantagens ou as desvantagens que Glint tem, mas digamos que isto não é tecnologia no fim. Depois de se passar para um Stage 7, eu como responsável de tecnologia digo que isto é 95% médicos, enfermeiros e processos e 5% tecnologia. A comunicação é essencial.
muito foco, nós criámos um departamento de qualidade contínua na melhoria contínua de processos, e atenção, esta melhoria contínua de processos não é a qualidade, não é o ISO 9000, é a melhoria de processos clínicos, uma gestão da mudança proativa e sem dúvida muito importante. Isto é feito de pessoas, para as pessoas, celebrarmos estes pequenos sucessos com as pessoas. Se não houver motivação, o médico muitas vezes, ou um enfermeiro, sai de um turno de 8, 24 horas e ter que nos vir ajudar é pesado. Portanto, é ali que vamos buscar a motivação para fazer este tipo de projetos. Portanto, era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Ficava disponível então para alguma questão que possa existir. Ora, Sr. Engenheiro Luís Vaz Henriques, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Acho que caracterizou muito bem, digamos, aquilo que é o modelo ERAM e aquilo que o esforço que os Lusíadas, em particular o Hospital de Cascais, fez. E antes de, no fundo, começar a coligir aqui um conjunto de questões que a comunidade seguramente está a colocar, voltava a lembrar-vos a todos o interesse que teríamos em que respondessem a esta pergunta, que volto a repetir, está aqui no site www.menti.com e com o código 18268336. Portanto, agradecia que respondessem, no fundo, a esta pergunta, selecionando a opção que, do vosso ponto de vista, é mais adequada. Eu cumpro-me a mim começar a coligir um conjunto de questões que possam ir aqui caindo, mas, enfim, enquanto elas caem, eu gostava de perguntar aqui ao Sr. Engenheiro uma matéria que me preocupa, que é a seguinte: eu venho de um hospital do SNS, neste caso o Hospital de Gaia, e o Hospital de Gaia era um antigo sanatório, penso que foi um dos primeiros sanatórios, enfim, pelo menos aqui nesta zona, e de facto nós informáticos e clínicos, médicos e enfermeiros e também técnicos e administrativos, olhamos para a proposta metodológica do modelo de maturidade do IMSS, da ERAM, como uma forma, como dizia o Sr. Engenheiro, de progredir, ou seja, de alinhar, digamos, a tecnologia e as soluções tecnológicas às necessidades dos processos administrativos, clínicos e de gestão, digamos, da nossa instituição. Mas um dos temas, para além, obviamente, da dificuldade que isso representa, Gaia, enfim, tem 550 camas, tem cerca de 4.000 pessoas, uma das dificuldades, e portanto, qualquer rollout supõe uma lógica de adoção que é exigente, como em qualquer hospital, imagino, nós confrontamos com outra dificuldade, que foi a dificuldade das instalações, ou seja, nós temos instalações com áreas de internamento com muitas camas, espaços pequenos e embora tenhamos feito alguns ensaios engraçados, a constituição de um carrinho que permite levar no fundo todo o equipamento e digamos os instrumentos informáticos que permitem o registro dos cuidados à cama dos utentes, o que é verdade é que em muitos casos simplesmente não tínhamos espaço para fazer. Ou seja, sentimos claramente essa dificuldade e essa era uma questão que eu gostava de deixar no ar ao Sr. Engenheiro, porque admito que muitos dos nossos colegas que estão a ouvir-nos poderão ter também essa experiência ou esse nível de dificuldade. Eu tinha mais outra perguntita, mas entretanto, olha, já me esqueci. Portanto, talvez comecemos por esta, pode ser que entretanto outros colegas se lembrem de mais. Passava-lhe a palavra. As dificuldades, quer de infraestruturas e, por exemplo, pegando no tema, provavelmente está a falar de espaço físico para o enfermeiro entrar com um carrinho, mas também poderia estar a falar, se calhar, de passar cabelagem para ter uma antena Wi-Fi, para ter cobertura, para mobilidade, para conseguir fazer a leitura do código de barras da pulseira do paciente ou o código de barras do medicamento. E se a gente for à parede, Sr. Engenheiro, isso não tem problema nenhum. Se a gente for à parede, não consegue aumentar a sala.
porque vamos lá ver, estas dificuldades vão existir sempre, não é? Portanto, e não há. Cascais teve a sorte de ter, como eu expliquei, sendo uma PPP um hospital novo, não ter essas dificuldades. O que é que eu posso, como experiência, como é que se aborda um tema desses? Vamos lá ver, com algum plano, e provavelmente há de haver quartos que têm espaço, eu lembro-me que em Cascais há sítios onde os enfermeiros, quando vão fazer a mudança, portanto, entram os dois, fazem mudança, falam, e depois um bocado mais afastado da cama, porque também há zonas em Cascais em que o espaço também é limitado, portanto consegue-se acomodar. Eu diria que o espaço não acredito que seja a maior dificuldade. A maior dificuldade, sim, será, por exemplo, neste caso da administração e da utilização das tecnologias pelos enfermeiros, será a mudança de cultura. Onde eu vi a maior dificuldade neste processo todo, além, nós tivemos de passar pela questão da cobertura Wi-Fi, pela questão dos carrinhos, nós, inclusive em Cascais, também inventámos, salvo seja, acabámos de fazer uns carrinhos mais rudimentares, não fomos comprar aqueles carrinhos XPTOs com baterias e tudo mais, e também ficavam à beira-leite. Mas estava a dizer, a maior dificuldade foi conseguir com que os enfermeiros fizessem esta mudança cultural, que era fazer a passagem de turno. Estão habituados a anos e anos a hospitais, numa salinha, ao fim do turno, fora do doente, para passá-lo a fazer junto à beira-leite, junto ao doente, e digamos, porque eu passei um slide muito a correr, um dos nossos dilemas a tecnologia, no fundo, deve dar tempo aos profissionais para estarem mais perto dos doentes. É isso que nós também temos como visão. E para isso, digamos que esta mudança, um enfermeiro conseguir passar e estar ao pé do doente, a dizer, olha, este é o meu colega que vai passar a estar consigo, digamos, há aqui uma questão de humanização muito forte, que esse sim foi o maior desafio. Mas eu diria que ainda a questão, não me parece que seja a maior dificuldade, nem foi a questão do espaço. Sr. Engenheiro, já começaram a cair aqui várias questões, todas elas muito interessantes, e eu vou lê-las pela ordem de chegada. E a primeira pergunta é, no projeto que mostrou relativamente à administração de medicamentos, envolve apenas a administração ou também a prescrição? Ou seja, a ferramenta está habilitada também à ajuda na prescrição de medicamentos? Esta é a primeira pergunta. Portanto, relativamente ao sistema, não entrando em detalhes técnicos, o nosso core é Clint, não é? Tudo roda à volta de Clint. Depois temos uma camada de mobilidade, que é os chamados closed loops, que é de uma empresa que é a BIQ, e que estão integrados. A prescrição é feita pelo médico no seu processo clínico, não é? O processo clínico de Cascais, portanto, está disponível para todos os médicos em qualquer local, com os seus perfis de acesso, como é óbvio, e depois desta solução de mobilidade também integrada e autenticada, permite fazer a administração. Digamos, há aqui todo um ciclo que vai à farmácia, nós temos unidose, portanto há os embaladores e os etiquetadores na farmácia, há todo aqui um conjunto de regras, quem conhece, para termos a certeza que não há troca nem de etiquetas, nem de rótulos nas embalagens, toda a distribuição, todo o processo e depois toda a administração é feita pelos enfermeiros, depois todo o sistema está integrado. Okay? Daí nós, quando eu falava no conceito de near misses, conseguimos medir não só, cada vez sempre momentos em que alguma coisa falha e há de haver momentos em que há medicamentos que voltam para trás, portanto é preciso medir todos estes KPIs, mas digamos que o sistema faz isso sozinho, está tudo integrado. Muito bem, muito obrigado. Eu tenho aqui agora uma segunda questão que é colocada pelo meu amigo Carlos Sousa e como ele se está a meter com o SPMS, eu vou passar lá à frente. Não, estou a brincar, vou dizer. Na sua opinião, em que medida uma decisão central, neste caso do Ministério da Saúde, protocolando um projeto nacional, do SNS, para elevar de forma equitativa todos os hospitais para um stage 5 ou 6, tal como fez a Turquia, em letras maiúsculas, seria ou não um acelerador da transição digital na saúde? Antes de mais, um abraço para o Carlos. O Carlos foi um dos dinamizadores também sempre do RIMS em Portugal. E respondendo à questão, eu acho que sim, mas eu já acompanho desde as primeiras discussões, ainda estava eu na minha antiga empregadora, discussões na SPMS de interoperabilidade e fiz parte e digamos, eu acho que o mecanismo, a minha opinião, e eu estou do lado do privado, mas o que eu sinto do ponto de vista da SNS
não havendo recursos, nós sabemos que não há recursos, tem que haver mais partilha de recursos e, digamos que há hospitais, eu olho para o Grupo Lusíadas, sendo um grupo de hospitais, e digamos que a gestão de tecnologias e partilha de sistemas, e porque é 2 hospitais terem 2 sistemas em vez do mesmo hospital ou num grupo de hospitais partilhar um único sistema e o outro hospital ter a redundância do sistema principal. Portanto, ou seja, eu acho que é bom sim regular, é difícil dizermos, queremos todos em Stage 5, mas a pergunta a seguir é e onde é que está o dinheiro para chegarmos ao Stage 5? E como é que vamos, portanto, eu acho que tem que haver aqui um planeamento e uma arquitetura partilhada. O país é pequenino, nós pensamos que somos muito grandes, e eu às vezes costumo dizer que o Microsoft Access, que na década de 90 não fazia nada, um Microsoft Access hoje, eu acho que suporta, eu estou, como é óbvio aqui a brincar um bocadinho com tecnologia, milhões de registros, mas o país é tão pequenino e nós não temos recursos para cada hospital ter um sistema. Nós temos infraestruturas partilhadas no Grupo de Lusíadas e não temos um sistema, por exemplo, o PACS a nível nacional no Grupo de Lusíadas é único, é partilhado. Será que o SNS ganha ou não ganharia em ter várias zonas de PACS? Quanto é que se otimizaria? Portanto, eu olho para o SNS, não, quanto dinheiro é que eu preciso para investir? Eu olho para o SNS, porque são recursos de todos nós, como é que conseguimos otimizar os recursos que temos? O Domingos sabe que esteve no Hospital Grande, provavelmente pensava no seu hospital, mas imagino que tem a possibilidade de se sentar, e também não estou a querer substituirmos a SPMS, mas isto também não pode ser feito a nível nacional, se calhar tem que ser feito por clusters, começamos por clusters, ou até separar, e é que depois o problema é que isto não é só tecnologia, não é? Tem que haver uma estratégia até de serviços, nós temos grandes hospitais que acho que trabalham sozinhos, São João, Santa Maria, que são elefantes, mas depois os pequenos que gravitam, é como os cuidados primários, muito provavelmente pode haver sinergias. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta, também muito interessante. Os vossos modelos preditivos são aplicados à prática clínica? Como gerem a informação do cliente? Como o consegue identificar como cliente único e reunir historial clínico de outras organizações que não as vossas, por forma a conhecê-los como um todo? Os vossos modelos preditivos são também utilizados para gerir outras áreas, como, por exemplo, eventuais fugas, quebras de eletricidade, ou seja, com vista também à otimização dos custos? Muito bem, eu aqui falando dos modelos preditivos, e eu em 99 fiz investigação no Instituto Superior Técnico de Redes Neuronais e Algoritmos Genéticos. E hoje em dia a Gartner tem uma curva muito curiosa, que é a curva das expectativas. Nós sabemos que os fornecedores, hoje em dia falamos muito de inteligência artificial, portanto eu sei do que estou a falar, mas efetivamente esta curva das expectativas o que nos diz é, cuidado, os fornecedores querem impingir muito a tecnologia, mas ainda estamos muito longe. Nós termos algoritmos de inteligência artificial ou redes neuronais, como é óbvio, nós temos no reconhecimento de voz, no reconhecimento facial, nós temos já a tecnologia que é útil. Do ponto de vista hospitalar, vamos lá aqui, quando eu falo em sistemas de suporte à decisão, estamos a falar em correlacionar dados de tabelas diferentes para ajudar o médico ou alertar o médico, cuidado, escreveste esta análise, mas este doente tomou este químico há menos de 24 horas e esta análise vai vir afetada. Dá um conjunto de regras. Nós conseguimos alimentar o sistema, quem vem do mundo do sistema sabe o que é um sistema de suporte à decisão. Outra coisa são estes modelos. Nós testamos. Nós não temos em produção hoje em dia inteligência artificial a fazer previsão de coisas. Nós testamos, por exemplo, para reduzir a taxa de reinteramento em Cascais, redes neuronais em cima de base de dados e chegámos à conclusão que há sempre uma percentagem de casos. Portanto, aquilo acaba por ser também um sistema de suporte à decisão que não pode ainda ser usado. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, na integração das bombas infusoras nos cuidados intensivos, nós não podemos pôr um sistema a olhar para uma base estatística e a dizer se vai pôr mais 2 ou menos 2 mililitros daquele químico para ser injetado naquela pessoa que está a morrer, sem uma decisão clínica, como é óbvio. Talvez daqui a uns anos cheguemos a esse estágio. Mas digamos que estes modelos periciais, na minha opinião, ainda estão longe de ser úteis. Eu acho que nós temos aqui um caminho
vamos lá ver o que é que eu acho. Nós muitas vezes pomos a carroça à frente dos bois. Não é? Nós não temos qualidade de dados, não temos dados estruturados e nós não podemos vender este sonho. Eu acho que quem está do lado das tecnologias tem que pôr os pés na terra e saber vender as expectativas aos médicos e aos enfermeiros. Nós, enquanto não tivermos dados estruturados, dados preenchidos, dados com qualidade, enquanto não relacionarmos dados em que o parâmetro 1 tem que ser maior do que o parâmetro 2 e o parâmetro 3 tem que ser obrigatório, não vale a pena estarmos a pensar em inteligências artificiais. Isto é a minha maneira de ver, não é? Acredito nisso no futuro. A expectativa é, vamos ter os pés na terra, ainda estamos longe de dar algoritmos de inteligência e de previsão aos médicos que trabalham quase sozinhos. Isto é a minha opinião, estamos a testar tecnologia, temos tecnologia, mas temos um caminho para fazer. Eu, só para dar a última nota, eu sou um velho clássico relativamente às bases de dados. Enquanto não tivermos boas bases de dados, com boa qualidade de dados, pá, garbage in, garbage out. Enquanto e nós temos aqui um trabalho grande de cultura de médicos e de enfermeiros, porque muitas vezes o médico até é um médico novo, não tem tempo, não é, de preencher aqueles dados, e aqueles dados não estão estruturados. Nós temos que avançar muito, aí a SPMS, a APA e as instituições têm um papel muito relevante a dar, que é adotar standards. Reparem no nosso país a confusão que é entre ICD-9, ICD-10, a Ordem dos Médicos, as entidades seguradoras. Nós temos que normalizar dados. Este é o grande papel, para mim, do regulador e da SPMS, regular. Nós, os privados, precisamos de regulação de dados, a nível de dados, nomenclaturas, médicos, enfermagem, SNOMED, adotar standards. E sim, indo outra vez ao Carlos, era importante termos aprovação nacional de alguns standards a seguir e dizer, até o ano tal, mês tal, tem que ser adotado por todos o seguinte standard. Quanto mais rápido fizermos isto, mais rápido é de estruturar a informação e tomar decisões. Eu antes de colocar aqui as outras duas questões que me estão a surgir, passou-me aqui há pouco uma mensagem muito rápida que eu não sei se que queria validar. Dizia-me que o Dr. Miguel Lopes queria responder à segunda questão. Entendi mal, Dr. Miguel Lopes? Ou isto foi uma mensagem... Eu penso que entendeu mal, Domingos. Ok. Peço desculpa. É que surgiu-me aqui uma mensagem muito rápida que eu não consigo depois recuperar. Então vou às outras duas questões. Muito obrigado. E a pergunta que segue é a seguinte: como estão os hospitais do Norte relativamente a Cascais no que respeita à sua maturidade? Já conseguiram equiparar? Conseguem fazê-lo? Eu não sei se a pergunta é mesmo para o engenheiro Luís Vaz Henriques. O Sr. Engenheiro está à vontade para responder? Se falamos dos hospitais do Norte do Grupo Lusíadas, o Grupo Lusíadas tem um Hospital de Braga que abriu recentemente, portanto, em Braga. A antiga Clínica de Santa Tecla evoluiu para um hospital grande, temos em Braga, que ao dia de hoje é um centro outpatient, portanto não é atualmente um hospital cirúrgico, é mais de ambulatório, e temos o Hospital de Lusíadas Porto e depois temos as clínicas. O único hospital que está acreditado é o Hospital de Lusíadas Porto, está em Stage 6, e a ideia, como é óbvio, é trabalharmos no Stage 6 para evoluir para o Stage 7. Mas como vimos naquela figura do Basecamp, nós evoluímos um hospital mesmo do Porto ou de Lisboa de 6 para 7, é um ano de trabalho, estava no nosso pipeline, falo também já não só para o Porto, para Lisboa, mas como é óbvio o Covid vem-nos alterar, não só alterar os nossos planos, mas também a redirecionar investimentos que tínhamos para o Covid. Portanto, digamos, se a pergunta é essa, quando é que Porto vai estar no 7 ou Lisboa vai estar no 7, neste momento o projeto está algo congelado porque o Covid realmente também nos afetou. Eu por acaso pensei que esta pergunta fosse dirigida aos hospitais do SNS do Norte, peço desculpa por isso. E já agora partilho aqui uma experiência, houve uma altura em que a SPMS, penso que em 2014 talvez, desenvolveu um protocolo com o IMSS para, no fundo, avaliar o grau de maturidade digamos, dos hospitais do SNS face ao MRAM da altura. E é curioso que aconteceu uma coisa engraçada que o senhor há pouco referia. Por exemplo, em Gaia, o que se verificou é que o nível de maturidade era 5. E aconteceu há pouco que o senhor dizia que o Hospital de Lusíadas desenvolveu os seus próprios processos de informatização e quando deram conta estavam no nível 6, ou seja, não andaram à procura do nível 6. Chegaram ao nível 6 quando, no fundo, avaliaram
aquilo que tinham. E, portanto, de facto, o projeto para o ERAM nível 7 foi alguma coisa que vocês identificaram como objetivo, mas até então não tinham, de facto, feito isso. Isso foi uma consequência do vosso trabalho. O que é engraçado porque é, de facto, do meu ponto de vista, a abordagem que eu penso que seria mais razoável, ou seja, as pessoas olharem para o modelo de referência e verem aquilo que realmente faz sentido e desenvolverem nesse sentido, não tanto pela medalha, mas sim porque, de facto, entendiam que esse era o alinhamento estratégico dos sistemas de informação versus as necessidades. A última pergunta que eu tenho aqui é: o projeto dos SPMS, SNS em papel ajudou a conseguir esse nível ou fizeram sozinhos? Não, como é óbvio, um dos requisitos que o RIMS tem é a interoperabilidade. E nós na altura, isto foi informarmos também a SPMS e informámos a SPMS que íamos ter essa auditoria. Aliás, o Grupo Lusíadas sempre, e o nosso presidente, sempre publicamente comunicou e expôs este nosso caminho. E nós, portanto, a resposta é, como é óbvio, o Grupo Lusíadas, nós muitas vezes somos críticos relativamente à SPMS. A SPMS, e aproveito para mandar aqui um grande abraço ao professor Henrique Martins, todos nós conseguimos desempenhar e concretizar a nossa missão dependendo dos condicionamentos ou das condições que temos. Eu acho que o professor Henrique Martins fez um excelente trabalho face aos condicionamentos que teve e, como é óbvio, as PPPs, o Hospital de Cascais, também ganhou e também foi digamos, quando apresentámos, e estava no desenho da arquitetura que apresentei, um dos pontos que mostramos na interoperabilidade é o acesso e a informação que existe, acesso dos profissionais de Cascais, por exemplo, à PDS, portanto, ou os cuidados primários, digamos. Muito provavelmente, das decisões de também implementarmos o processo em Cascais é porque Cascais está integrado num país, bem ou mal. Nós, se olharmos para outros países e para o nível de maturidade, a SPMS fez nos últimos anos e desempenhou nos últimos anos um papel muito importante no desenvolvimento das tecnologias em Portugal e no nosso país. Muito bem, muito obrigado. Ora, peço desculpa. Ok, eu penso que de alguma forma esgotamos as perguntas e também o nosso tempo. Eu gostaria agora de partilhar, no fundo, aquilo que estamos a ver, o resultado das respostas às 4 questões que foram colocadas, ou melhor, às 4 opções que foram colocadas face à pergunta, e, portanto, temos que 25% dos participantes desconheciam o IMS, cerca de 17% dos que, presumo eu, que conheciam o IMS, desconheciam o ERAM, enfim, não é assim muito claro, mas pelo menos 17% desconheciam o modelo de maturidade ERAM, enfim, fica-se um bocado sem saber se são cumulativos, ou seja, se quem desconhece o IMS também necessariamente desconhece o ERAM, enfim, é possível, teria de ser validado. Considera que o modelo de maturidade ERAM é um símbolo de qualidade e de mais tecnologia nos hospitais, e 42% entendem que o modelo de maturidade reduz o risco clínico pelo alinhamento estratégico das tecnologias de informação ou dos sistemas de informação com o negócio. E, portanto, este é, de facto, uma excelente conclusão. Cabe-me ainda, antes de passar a palavra à doutora Teresa Magalhães, fazer uma pequena síntese desta excelente apresentação e desta troca de ideias e de questionamentos. De facto, se todos os webinars tiveram, de facto, este cuidado e este nível de interação, seguramente foram excelentes iniciativas, e eu só conheço este. E cumpro-me agradecer a todos, aos 41 participantes que estiveram aqui connosco, mais as pessoas que estão em live no Facebook. Agradecer-vos a todos a vossa presença e, enfim, espero que estas iniciativas tenham novas versões, e passaria a palavra à doutora Teresa Magalhães. Muito obrigado. Bem, muito obrigada aos dois por esta apresentação e discussão sobre este tema, que nos trouxe aqui alguns insights sobre esta questão destes modelos de adoção de sistemas de informação dentro dos hospitais e em diversos níveis, conforme o Luís Vaz Henriques vos referiu aqui.
e de facto a estratégia ou não em poder adotá-los tanto para o SNS como para cada hospital, para cada hospital em particular. Cabe-me a mim encerrar este ciclo de webinars, em que tivemos aqui a valiosa participação da SPMS nestes temas. Foram vários, todos os meses, desde o dia 10 de dezembro de 2019, e começamos com o tema da liderança digital com o professor Henrique Martins, precisamente no dia 10 de dezembro de 2019, e passaram por aqui temas como a cibersegurança, a comunicação digital, a transformação digital, a inovação não clínica na saúde, desafios digitais futuros na saúde, o Lean Agile hospitalar, a interoperabilidade, a importância da qualidade dos dados no futuro digital, e aqui o Luís Vaz Henriques deu-nos também o seu insight sobre este tema. Não vale a pena investir em modelos preditivos, em inteligência artificial, se não tivermos boas bases de dados, se não tivermos bons dados. Isto é uma questão estratégica e de suma importância. A qualidade dos serviços de informática dos hospitais, a estratégia do digital, e hoje falámos então sobre o IMSS e em particular o caso do Lusíadas Saúde. Estes conteúdos vão estar todos disponíveis, os anteriores já estão disponíveis no canal YouTube da APA, portanto poderão aceder a eles através do nosso site da APA ou diretamente através do YouTube. Também na próxima revista de gestão hospitalar de março teremos um artigo através do grupo de gestão de sistemas de gestão de informação em saúde da APA, um artigo exatamente sobre estes webinars, e queremos com certeza continuar a fazê-los. Já lançámos novamente o desafio à SPMS, ao Dr. Domingos Pereira, e esperemos que no futuro próximo voltemos a um segundo ciclo de webinars com questões estratégicas e fundamentais e também técnicas, mais de maior aprofundamento de algumas destas áreas que trouxemos até vós durante este ano de 2020, que foi um ano particular e que esperemos que 2021 seja melhor. Portanto, quero agradecer a todos, aos nossos dois participantes de hoje, o professor Luís Vaz Henriques e o Dr. Domingos Pereira, à APA por nos dar capacidade de podermos fazer esta divulgação, a todos vocês que participaram, desejando-vos a todos boas festas e um melhor ano de 2021. Muito obrigada a todos. Obrigado.